gente, olá, sejam todos bem-vindos ao nosso CGESP. Só relembrando as atividades da casa, nós estamos com o nosso estudo online pela plataforma do Google Meet, nas segundas-feiras às 20 horas, que é o estudo do Evangelho por Emmanuel, e estamos no livro de Mateus. Nas quartas-feiras, das 14 às 17, nós temos o atendimento espiritual aqui na casa, por meio do diálogo fraterno. E aos domingos, nós temos a nossa reunião agora das 10 horas e também a das 19, para podermos dividirmos o público nas duas reuniões. Então, para iniciarmos, vou convidar a Natasha para fazer a nossa leitura de hoje. Bom dia a todos, bom dia aos que nos acompanham no canal. A mensagem de hoje foi extraída do livro Nascer e Renascer. É escrita por Emmanuel e a mensagem tem como título Diante da Perfeição. Sede perfeitos como nosso Pai Celestial. Essa foi a advertência do Senhor ao nosso coração de aprendizes. Todavia, à maneira do verme contemplando a estrela longínqua, sabemos quão imensa é a distância que nos separa da meta. Impedimentos, compromissos e inibições fluem do nosso ontem, asfixiando-nos a cada momento de hoje. O anseio de movimentação para a luz. Entretanto, se ainda nos situamos tão longe do justo aprimoramento, que nos integrará na magnificência divina, é imperioso começar a grande romagem, oferecendo ao avanço as melhores forças. Ninguém exige sejas de imediato o paradigma do amor que o Mestre nos legou, mas pode ser desde agora o cultor da compreensão e da gentileza dentro da própria casa. Ninguém te pede a renúncia integral aos bens que te enriquecem, os dias terrestres, no entanto podes doar de improviso a migalha do que te sobre ao conforto doméstico, em auxílio ao companheiro necessitado. Ninguém espera desempenhes, ainda hoje, o papel de herói na praça pública, mas pode escalar sem detença a palavra escura ou amargosa, capaz de emergir de teu coração para os lábios. Ninguém aguarda sejas o remédio para todas as doenças, entretanto, ainda hoje, pode ser a enfermagem diligente, balsamizando as úlceras dos enfermos relegados no abandono. Ninguém te solicita prodígios e manifestações prematuras de fé, mas pode ser, sem delonga, o reconforto que ampare a quantos atravessem as sarças do caminho. Lembra a semente que te regala o corpo e aprendamos a começar. A planta que era ontem simples promessa, hoje é a garantia do pão que te supre a mesa. As maiores e mais famosas viagens iniciam-se de um passo. Esforcemo-nos por fazer o melhor ao nosso alcance, desde agora, e a perfeição ser-nos-á um dia preciosa fonte de bênçãos, descortinando-nos luminoso porvir. Obrigada. Vamos agora com os nossos pensamentos já elevados, embalados pela mensagem lida pela Natasha. Levemos o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, recebendo as luzes do alto, agradecemos pela vida, por tudo de bom que recebemos, pedindo que nesta reunião os espíritos de luz possam iluminar a Carla em sua explanação, assim como a cada um de nós que aqui recebe o amparo do alto, bem como a quem nos assiste pela internet. Abençoa-nos neste dia, nesta semana que se inicia.
nos iluminando agora e sempre. Que assim seja. Olá, que alegria estar de volta falando ao público do CEGESP, desta vez aqueles que podem estar aqui conosco, e também aos companheiros do canal do YouTube. Sejam sempre todos bem-vindos a essa casa. Nossas reflexões vão começar com uma história que consta no livro Religião dos Espíritos. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não haver-lhe compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por mudez que te iniba a manifestação do verbo correto e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem o passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e prova o teu consolo nos braços que te oferecem amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem o pão no lar, enfrentando a amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro sob o sarcasmo de muitos e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando o teu recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: Em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade: segue adiante e faze também o mesmo. Essa narração, ela apresenta o nosso assunto de hoje, que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Sede Perfeitos, em que nós vamos focar no item 3, o homem de bem. Antes de falar sobre o homem de bem, nós precisamos contextualizar um pouco a nossa fala, retomando o texto do evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos 44 a 48, em que ele narra a fala de Jesus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Já que o sol desponta sobre maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos. Pois se amar os que vos amam, que recompensa tendes? E se saudais somente vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial.
Jesus nos colocou como meta ser perfeitos como Deus. Será que isso seria possível? Nós precisamos prestar atenção em algumas palavras, embora não possamos nos deter, nos escravizar apenas às palavras, mas em algumas situações as palavras nos dão entendimento. Um detalhe nessa fala de Jesus: nós somos filhos do mesmo Pai. Sendo assim, Jesus é nosso irmão. Por que então nós vemos nessa fala ele dizer como vosso Pai e não como nosso Pai? Pesquisando e estudando sobre o tema, encontramos uma palestra de Arthur Valadares. Ele é um mineiro, palestrante e estudioso do Espiritismo. E ele explica essa questão. Por que vemos em diferentes textos evangélicos momentos que Jesus fala meu Deus, outros momentos meu Pai, outros momentos nosso Pai e em outros momentos vosso Pai? Arthur Valadares dá um exemplo como se pedíssemos a alguém cego para descrever uma flor. A pessoa vai poder falar sobre o peso da flor, a textura da flor, a temperatura, o cheiro, mas ela ainda não tem condições de falar sobre a cor da flor. Assim como se pedirmos a um surdo descrever sobre um pássaro. Ele vai poder falar sobre as cores do pássaro, o tamanho, a plumagem, o voo e a espécie, mas ainda não tem condições de falar sobre o canto do pássaro. Assim somos nós. Nos falta um sentido para compreender a Deus por completo. Na questão 10 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos superiores respondem: não, é um sentido que lhes falta. É o caso do cego e do surdo, que podem descrever parte, mas não por completo, do que lhes foi perguntado. E aqui, nessa pergunta de Kardec, temos mais um detalhe, mais um esclarecimento com relação a palavras. Kardec pergunta se o homem pode compreender. E a nossa compreensão, ela é muito diferente dos espíritos superiores. Quem dirá da compreensão que o Cristo tem? Como falamos, é a analogia do cego e do surdo. Eles não estão impossibilitados de perceber o objeto, a situação, mas eles não podem perceber, não podem compreender o seu conteúdo todo. Com isso, Arthur Valadares, na palestra, ele conclui que quando Jesus fala meu Pai, ele está se referindo à visão, ao entendimento que ele tem, que Jesus tem, uma visão, uma compreensão muito acima da nossa. Quando ele quis se referir ao entendimento que nós temos, ele fala vosso Pai. O nosso entendimento ainda é muito menor que o entendimento que o Cristo tem. E no momento que ele pode se referir numa situação que ambos temos compreensão, obviamente que a nossa compreensão está dentro da compreensão do Cristo, mas no momento que ele fala de uma compreensão dos dois, ele fala o nosso Pai. E assim que nós podemos seguir a orientação do Cristo: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Dentro da nossa visão, dentro da nossa compreensão de Deus, nós podemos chegar lá. A perfeição de Deus está muito acima do que nós conseguimos compreender. Mas dentro desse limite que nós compreendemos, nós podemos alcançar esse objetivo. E para nos ajudar nessa busca, nós temos orientações, podemos até dizer um manual de instruções, no capítulo 3 que nos referimos, que é o no item 3 do capítulo Sede Perfeitos. O item 3 que tem por título O Homem de Bem. Uma questão para nós pensarmos:
Será que nós somos pessoas de bem? O texto do Evangelho nos traz uma lista de comportamentos e que não esgotam as recomendações para nós sermos pessoas de bem, mas nos dizem os Espíritos que se nos esforçarmos por conquistar essas orientações que estão no Evangelho, nós estamos no caminho para as demais qualidades. Como a leitura de hoje e também como a história do início, nos trazem alguns exemplos. Serão exemplos fáceis de ser seguidos? Certamente que não. Ainda mais na nossa presente condição evolutiva. Nós estamos numa condição em que ainda nós ouvimos um ditado, até ouvimos bastante, que diz que o mundo é dos espertos, onde nós vemos por vezes a honestidade, a bondade e a justiça serem consideradas tolices. Entretanto, nós temos o privilégio de conhecer os ensinamentos do Mestre. Consequentemente, temos a obrigação de buscar segui-los. Nós não podemos alegar ignorância desses ensinamentos. Quando estivermos de volta à pátria espiritual e nos for questionado sobre o nosso comportamento, nós não levaremos daqui as vantagens que nós tirarmos das situações, não levaremos as conquistas financeiras, os títulos e posições sociais. Nós levaremos sim as nossas ações para cada aquisição, o que fizemos de cada oportunidade que tivemos. Isso constará no nosso currículo espiritual. Será uma carta de referência para um estado mais ou menos feliz de consciência diante da vida futura. Quem quiser verificar na íntegra essas orientações do Evangelho, essa lista de comportamentos, está, como dissemos, no item O Homem de Bem, capítulo 17, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver de uma forma resumida essas orientações através de um vídeo de produção da Federação Espírita Brasileira. Para aqueles que acompanham pelo canal do CEGESP no YouTube, o link de acesso está na descrição do vídeo. Uma listinha básica, fácil, como diz ela, só que não, né? Nós bem resumiríamos essas orientações nas palavras do Mestre, segundo Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também vós fazeis a eles. Essa busca não é um passe de mágica. Nós não vamos dormir maus ou menos maus e acordar bons. É um esforço contínuo e crescente. Não vamos encontrar homens bons, pessoas boas em nosso mundo com um aspecto santificado. Há muitos exemplos, alguns conhecidos, como por exemplo Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, entre outros, e há também exemplos anônimos, alguém conhece, outra pessoa não conhece, e há alguns exemplos que são pouco lembrados, até conhecidos, mas não são lembrados, como é o caso que nós encontramos numa mensagem do Momento Espírita com o título Um Homem de Bem. Recordamos do grande e um tanto esquecido brasileiro Luiz Martins de Souza Dantas. Com uma larga folha de serviços, assumiu a chefia da Embaixada Brasileira em Paris em dezembro de 1922, permanecendo até 1944. Paris era a capital política e intelectual do mundo. Souza Dantas gostava da noite, participava e promovia jantares e festas. Era como se pode chamar um bom vivant. Por isso, ninguém poderia imaginar o que faria além do seu dever. Ele transitava com muita facilidade por vários países.
Era amigo de reis e rainhas, de jornalistas, empresários, intelectuais e artistas. Mas andava também entre os mais pobres, os mais necessitados. Foi considerado um dos mais importantes e competentes embaixadores brasileiros de seu tempo. Sua vida diplomática esteve pautada em apaziguar questões nevrálgicas, em negociar empréstimos, lutou por salvaguardar os direitos dos brasileiros no Tratado de Versalhes. Diziam que ele não era o embaixador importante e burocrata, era o irmão zeloso, cheio de cuidados e interesse, para o mais simples caso até o mais complicado. Nas décadas de 1930 e 1940, como embaixador em Paris, concedeu mais de 800 vistos de entrada no Brasil a judeus e outros perseguidos pelo regime nazista, contrariando ordens expressas das circulares secretas do presidente. Ele colocou em risco sua vida e sua carreira em nome do que acreditava ser correto, auxiliar aqueles que o buscavam. Assim procedeu até a embaixada brasileira ser invadida, vindo a sofrer sanções por parte dos alemães, e se tornou alvo de um inquérito administrativo do Itamaraty. Às vésperas de deixar Paris, Souza Dantas visitou várias pessoas a quem ajudava, em sigilo, regularmente, entregando-lhes uma quantia de dinheiro um pouco maior do que o habitual, considerando os tempos difíceis e que ele não estaria mais ali. Seu nome se encontra no Jardim dos Justos entre as Nações, no Museu do Holocausto em Jerusalém. É um prêmio de reconhecimento a todos os não-judeus que durante a Segunda Guerra Mundial salvaram vidas de judeus perseguidos pelo regime nazista. Quando morreu, em 16 de abril de 1954, no seu inventário listava poucos bens. Vivia de sua aposentadoria, usou tudo o que tinha para auxiliar o próximo. Eis aí um homem de bem e que, conforme a orientação evangélica, praticava seus benefícios sem alarde. Não é necessário que nós nos transformemos de um momento para o outro. O importante é começar. Para sermos pessoas de bem, é preciso esforço e dedicação, mas não é impossível e é necessário. No entanto, é comum nós pensarmos que um homem de bem se faz ou se conhece apenas nas relações sociais, nas filas de um banco, no trânsito, em um chefe ou um subordinado mais pacífico. Mas a pessoa de bem pode e deve praticar as orientações que ouvimos, começando no lar. É no lar que é a oportunidade mais elevada que temos para sermos pessoas de bem. Esposas de bem, maridos de bem, pais e filhos de bem. Na sociedade, muitas vezes nós acabamos usando máscaras de pessoas de bem. Quando amigos ou pessoas que nos procuram por situações diversas, depois nos elogiam, nos agradecem, dizem que somos abençoados, iluminados, nos têm a conta de pessoas de bem. Mas na sociedade é mais fácil nós agirmos assim, colocarmos essa máscara de homens de bem. E dentro do nosso lar, onde a gente não usa essas máscaras, será que nós somos também pessoas de bem no nosso dia a dia? Com os nossos mais amados, será que estamos praticando, tentando ser pessoas de bem?
Todos nós precisamos de pessoas de bem. O mundo precisa de pessoas de bem. Nós precisamos nos esforçar para ser essa pessoa em todos os momentos, na sociedade, com amigos, com desconhecidos, mas no lar é o primeiro passo que nós podemos dar. Para concluirmos, trazemos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel para coroar nossas reflexões de hoje. Do livro Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. Mensagem: perfeição e aperfeiçoamento. Todos estamos ainda muito longe da perfeição. Contudo, ninguém vive fora do constante aperfeiçoamento. Aceita em Jesus o Mestre que te aprimora e aproveita a bênção do tempo, mobilizando sentimento e raciocínio, atenção e boa vontade, para que te faças melhor a cada dia. Não podes hoje ostentar a auréola da santidade, mas conseguirás estender sem entraves em teu benefício os recursos da gentileza. Não podes, sem dúvida, revelar de improviso a resistência do mártir ante os sofrimentos que te assaltam a vida. No entanto, é justo te consagres em favor de ti mesmo ao culto da disciplina. Não sustentarás de inópino a atitude superior e espontânea da caridade simples e pura diante daquele que te apunhala com a lâmina invisível da ofensa, mas podes sorrir contendo os instintos de reação ao preço do esforço supremo de quem sabe que nada existe oculto para a verdadeira justiça. Realmente não te será possível a ascensão imediata ao reino da luz eterna, onde a nossa presença, de certo, nublaria o semblante dos anjos. No entanto, pode ser o apoio firme do lar em que Deus te situa, exercendo aí a bondade e a renúncia, o carinho e o desvelo, o consolo e a paciência incessantes. Não te creias capaz de trair o espírito de sequência que rege todas as forças e todas as tarefas da natureza. A semente de agora será flor no porvir, a flor de hoje será fruto amanhã. Disse Jesus: sede perfeitos como o Pai Celestial. Isso não quer dizer que já estejamos habilitados para a glória divina, mas sim que em matéria de aperfeiçoamento é indispensável tenhamos todos a coragem de começar. Que Deus nos abençoe e ampare a todos. Muito obrigada. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, pelas bênçãos, pelas luzes recebidas, e pedimos, Mestre, o vosso amparo, nos auxiliando no trabalho, na busca por sermos pessoas de bem. Que possamos, a cada dia, dar um pequeno passo na busca desse objetivo, auxiliando nosso próximo em todas as situações. Obrigada, amigos espirituais, pela companhia e pelo amparo. Permanecem conosco, nos auxiliando e fortalecendo neste mesmo propósito. Que assim seja.